e poder participar um pouquinho, colaborar um pouco, né? Assim, agradeço muito o convite da Daniele. Eu aprendi muito, tenho aprendido muito, né? Durante muitos anos que eu tenho trabalhado junto a advogados com a mediação de conflito. Então, eu tenho aprendido muito com os meus colegas mediadores, né, de profissão de origem do direito, a importância do advogado, né, na vida das pessoas, né? A gente só tem contato com o advogado quando a gente tem um problema na vida. Mas, assim, são fundamentais e fazem muita diferença, né, para a gente, em determinados momentos críticos, né? Então, trabalhar em parceria e trabalhar com outras profissões de origem é sempre enriquecedor. Então, agradeço muito a oportunidade de estar podendo trazer um pouquinho disso, né, junto com a Silvana e a Carla, falar um pouco do que a gente vem passando, né? Eu estou com uma grande oportunidade para mim, né, como psicóloga, está sendo participar do projeto de conexão afetiva, que é um projeto que a gente faz, um plantão psicológico voluntário, onde a gente atende as pessoas da área de saúde. A gente atende todo mundo, é aberto a qualquer pessoa, mas a gente tem prioridade com o pessoal da saúde, com bombeiros e policiais, que são a linha de frente, né? E familiares também desses profissionais, pessoas com Covid, familiares de Covid e pessoas em geral. Então, a gente dá prioridade no atendimento dessas pessoas, né? Mas atende todo mundo. E o que a gente tem percebido, assim, já estamos, né, o plantão já desde o início do isolamento social, esse plantão já vem funcionando e a gente percebe até uma mudança, né, nos acontecimentos e na parte emocional, né, e aí eu vou falar mais focado no pessoal da área da saúde, né, que está aí na linha de frente. A demanda maior dos atendimentos é muito, assim, o primeiro sentimento que aparece, né, comum a todos, é o medo, né? Então, o medo é geral, e é um medo interessante porque vem a questão do medo da morte, mas mais importante para o profissional de saúde que o medo da própria vida, né, da morte, né, de si mesmo, é dos familiares, né? É a preocupação com filhos, é a preocupação com a família, é a preocupação com contaminar, é a preocupação de como é que eles estão se cuidando ou não. Quer dizer, ele está na linha de frente trabalhando, né? E não está com a tranquilidade de saber que está todo mundo bem em casa, né? Então, essa questão do medo é muito forte, né? A ansiedade, muito, muito. A gente tem questões de sono, né? Questões de alimentação, de mudança. Uma outra questão é a preocupação com as perdas, né, que está sofrendo e que sofre, e muitos deles passam, perda dos familiares e entes queridos, mas também perda de colegas, né? E a impotência, né, lidar com a impotência, que é muito difícil, né? O médico ele é treinado e ele aprende, e o pessoal da área da saúde, assim, a meta dele é salvar vidas, né? Então, cada paciente que se perde é um luto muito forte, né? É uma sensação de que você não foi capaz, né? Uma sensação de impotência que é muito difícil de conviver, né? Ele não aprende a lidar com a morte, ele aprende a lidar com a vida, né? E salvar a vida é para ele, né? É uma coisa assim, é o objetivo, né, maior do trabalho dele. Então é muito o tempo em que as coisas vão acontecendo na pandemia, ele é muito curto. Então, o tempo de digestão das questões emocionais ele fica muito diferente, né, da vida normal do profissional de saúde. Então, isso tudo vai impactando, né? A questão da solidão, porque ele fica muito excluído, ele fica muito separado da família, ou ele não vai voltar para casa e vai dormir, né, fora. Alguns médicos nem voltam para casa, outros voltam, mas você volta, mas não volta muito, porque você volta meio que isolado, né? Você não pode ter um contato comum. Você chega, seus filhos vão te abraçar, você não vai abraçar antes, você tem que
tomar banho, separar a roupa, né? Então, todas essas mudanças no cotidiano da vida do médico, né? Depois de tudo que ele viveu, que ele, né, já se estressou no trabalho, que ele teve que lidar, teve que assistir e teve que suportar, ele chega em casa, ele não chega em casa e relaxa, né? Ele chega em casa e vai tomar banho, vai tirar tudo, ninguém me encosta. Então, tanto ele fica com tem essa sensação, né, de impedimento, quanto as pessoas também ficam com medo dele. Então, tem relato de médicos que se sentem se sentem rejeitados. Uma experiência, né, de se sentir rejeitado pelo outro, porque o outro está com medo dele, né? Então, são muitos sentimentos novos, né? Essas pessoas estão muito mobilizadas emocionalmente, muito fragilizadas emocionalmente, e elas têm que ser fortes, né? Então, tem uma outra coisa também que legitima, assim, você chamar essas pessoas de linha de frente de herói, legitima a pessoa, né? Você está reconhecendo que ela está assim, dando a vida para ajudar o próximo. Por outro lado, é um peso, né? Um ato heróico, qualquer um pode fazer, é humano. Mas você ser herói todos os dias, 24 horas, meses, não é humano, isso é desumano. Um super-herói não é gente, né? Então, tem as vantagens e as desvantagens, né? Essa ideia de ver o pessoal de linha de frente como herói, né? E ele vai querer se cobrar uma coisa que ele não vai dar conta de fazer, né? Porque ele é humano, né? E aí entra a preocupação de como é que fica, que é muito claro da gente pensar, que condição de fazer o seu melhor, de fazer um bom trabalho, tem as pessoas que estão sob estresse, né, no seu trabalho o tempo todo. O risco dele fazer alguma coisa indevida é grande, né? E aí você entra aí que eu acho que entra na conexão com o jurídico. Quer dizer, emocionalmente ele está fragilizado, ele está se cobrando dar conta de alguma coisa que é humanamente impossível, né? Alguns lugares que se trabalha, assim, a gente tem situações de trabalho que exigem isso do profissional, né? Tem alguns lugares que não, que consegue enxergar que o profissional precisa de um espaço, precisa de um tempo, precisa de um suporte, que tem alguma equipe de escuta, né? Que tem uma sala onde ele pode se recolher e pode desmontar para poder retomar o trabalho, né? Então, ele está vivendo sob estresse há muitos meses. E por quanto tempo mais ele vai aguentar? E como é que vai ser quando isso voltar a algum tipo de normalidade, onde ele possa ter o trabalho mais numa linha mais na linha do tempo, mais normal no sentido das coisas acontecerem num número de frequência mais natural, mais normal, ou menos intenso, ou menos com uma rapidez menor do que tem acontecido agora, né? Será que essas pessoas não vão desmontar? Porque assim, agora eu posso, tchum, que é o que acontece, quando você está numa situação de estresse, você arruma força, não sabe nem de onde. Mas depois, quando aquilo acaba, né, e as coisas se acalmam, você desmonta. O que vai acontecer com o pessoal de linha de frente quando as coisas saírem desse pico, né? Os que conseguirem chegar até lá, né? Porque alguns não vão conseguir chegar porque não vão dar conta. Vai depender muito de como as instituições vão, que suporte as instituições vão oferecer e permitir para esse pessoal que está na linha de frente, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Tanto que, assim, no nosso trabalho do plantão, a gente tem, manhã, tarde ou noite, cada plantonista escolheu seus horários, mas a gente tem um grupo, a gente tem hoje aproximadamente 50 plantonistas. Temos 15 supervisores. Então, se um plantonista faz um atendimento, a gente tem tido casos de ideação suicida, né?
tem tido também de tentativa de suicídio. Então, se um plantonista atende algum caso muito pesado, né, a gente pode levar 15 minutos, como pode levar 4 horas no atendimento. Então, se a gente atende um caso muito pesado e a gente, psicólogo, né, não fica mal, né, essas situações elas exigem muito do emocional da gente. Então, se a gente fica mal, a gente tem um suporte, a gente tem um supervisor que a gente pode ligar para conversar, né? A gente tem um grupo de suporte. Então, a gente sabe que, em casos de emergência, é muito importante ter uma equipe de suporte para dar suporte, cuidado, cuidador, né? E será que os hospitais estão oferecendo isso, né? Enfim, são muitas questões que a gente tem e que eu até gostaria de ouvir um pouquinho, né, Silvana e a Carla, sobre como é que elas estão vivendo isso, porque é essa escuta que a gente tem recebido, é essa demanda que a gente tem recebido no plantão do pessoal da saúde que está na linha de frente, né? E aí eu vou lembrando de mais coisas à medida que o pessoal for falando e vou trazendo para vocês. Então, resumidamente, é por aí. Ok. Muito bem. Renato, passo a bola para você. Boa noite a todos. Queria agradecer à doutora Daniele pelo convite para estar aqui participando dessa live hoje. Tá? Eu queria ouvir, a partir da fala da doutora Maria do Céu, queria ouvir a experiência da Silvana e da Carla. Tá? Como é que está seguindo o trabalho das duas hoje, nesses dias? Como vocês estão lidando com isso? Eu não sei, eu fico pensando se é um misto de ansiedade, medo, ou até frustração, ou até desencanto com o local que trabalha, sobretudo se for saúde pública. A gente ouve tanto falar em carência de equipamento de proteção individual, carência de leito, carência de respirador. Então, eu queria que as duas doutoras comentassem sobre a experiência pessoal que está sendo essa pandemia e como elas estão lidando com ela. Para isso, para a gente começar. E pode começar. Fala, Carla, começa você. Oi, pode ser. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer por essa oportunidade, esse convite aí. Não tenho conflito de interesses, achei essa oportunidade excelente. A doutora Maria do Céu destacou alguns pontos importantes aí dentro da questão do médico como agente de frente, né? E realmente nós temos vivido aí momentos, eu falo que é uma fase porque toda fase passa, mas tem sido momentos realmente difíceis e que a gente aprende a cada dia, né? Como o doutor Renato colocou, eu falo que nessa situação de pandemia a gente viveu algumas etapas, né? No início era a etapa de adaptação, de transformação do ambiente de trabalho em prol do cuidado, não só do paciente, como os cuidados próprios, né? E toda a questão de equipamento de proteção individual, né? De controle disso, porque a situação realmente foi um pouco confusa, né? Na distribuição desses equipamentos de proteção individual. Começaram a fazer um controle e ajuste, né? Do que é aquele momento que precisa utilizar determinada máscara ou determinado momento que tem que usar face shield ou não. Então, a gente viveu esse momento, que foi o momento inicial, e, sem dúvida, o que eu tenho percebido mais dos meus colegas destacando a questão do medo, principalmente de contato com a família, né, e de ser o agente principal de transmissão nesse momento. Então, isso aconteceu comigo também. A gente ficou bem preocupado e quando você percebe, você está na verdade, o isolamento está sendo o seu próprio isolamento, né? E é muito difícil, porque
As pessoas que estão de fora, eu costumo falar, as pessoas que estão de fora, ela não tem uma noção da realidade que a gente vive no dia a dia do hospital. E a gente nasceu dentro de uma criação, nasceu, que eu falo, dentro da formação como médico, né? Isso tudo que a Maria do Céu colocou foi muito importante. Nós temos uma posição de lidar com vidas, né? E, de repente, se vê perdendo o colega que trabalha com você, sabendo da notícia de um outro colega, realmente isso gera um luto, e perder o paciente também é difícil. Então, no meu caso, como eu sou obstetra e gineco, dentro da linha da medicina, eu falo que a minha área não parou porque a paciente obstétrica, né, a paciente grávida, também não estava contando de ter seu bebê numa situação de pandemia, né? Então, a gente realmente não parou. Os cuidados foram redobrados, porque, querendo ou não, nossa responsabilidade é sempre em cima de 2 vidas, né? Bebê, o midômio aí, bebê-mãe, né? E muita coisa foi acontecendo ao longo do início aí da pandemia, muita informação pelos grupos de trabalho, muita coisa mudava a 20 minutos. Eu falava que a cada 20 minutos tudo podia acontecer, né? Então, nós fomos bombardeados com informação. Dar conta do trabalho aqui fora e daquele modelo que estava sendo implementado em cada instituição também foi realmente complicado, mas a doutora Maria do Céu destacou uma coisa importante: até quando o profissional de saúde vai aguentar e como é que vai ser se desmontar e montar novamente, né? Essa questão do plantão de psicólogos, eu só tenho hoje em uma instituição que eu trabalho. A instituição está oferecendo isso para os médicos, para os profissionais de saúde, né? Enfermeiro, técnico. Eu não consegui ter acesso, porque essa era uma situação de plantão durante a semana, então o pessoal que trabalha final de semana realmente ficou um pouco defasado nessa oportunidade. E, é claro, nas outras instituições, talvez não tiveram esse olhar para o profissional, e a coisa está acontecendo. Agora, o que eu falo que a gente está vivendo é o momento do... A gente teve um momento do médico desejando ter logo um positivo, por incrível que pareça, na expectativa de já estou imunizado, já passei dessa fase. A gente teve esse momento também. Teve um momento da preocupação com os familiares, né? Porque o isolamento é difícil, principalmente pai, mãe, que são normalmente pessoas mais idosas. Então, era uma preocupação dupla, paciente e família dentro de casa. E agora, nessa situação que a curva da pandemia se caiu, que agora está começando a ter o retorno das atividades, uma fase nova que eu tenho observado é a fase do paciente que já não valoriza tanto o sintoma gripal e acaba chegando até a emergência e negando o sintoma gripal. E quando chega até a nós, né, que estamos fazendo o atendimento, ele relata que, não, estou cuidando de uma dor de garganta. Não, peraí, você passou pela triagem e não informou isso? Ela me perguntou, mas eu achei que não era importante. Então, a gente está vivendo esse momento também, né, por incrível que pareça. E é um momento difícil. Eu tive colegas que passaram por alguns surtos ao longo desses 120 dias, 130. Vivi situações de afastamento por questões pessoais não Covid e das pessoas acharem que você estava com Covid, que você estava mentindo. A gente viveu também essa situação. E a questão do preconceito também é importante destacar, Maria, porque tivemos situações de colegas não querendo informar que tiveram um positivo, com medo da reação dos outros colegas, mesmo sendo afastados, seguindo todo o protocolo de quarentena. Isso também foi uma realidade e depois isso foi mudando e eu acho que os colegas começaram a olhar de uma forma diferente para o profissional que está ali, para o colega do lado, né? Então, eu falo assim, cada dia de plantão que eu tenho, eu olho para a minha equipe, eu sempre faço questão de comentar, poxa, que bom te ver aqui de novo,
comigo mais uma semana, porque a gente não sabe se na próxima semana vamos estar juntos, né? Porque quem está na linha de frente realmente está mais exposto de alguma forma. Sim, está mais exposto de alguma forma. E é mais ou menos por aí. Eu anotei algumas coisas que você destacou, que eu achei importante. O medo de falhar também foi uma coisa que muito importante, e a autocobrança, né, que nós profissionais médicos fazemos, não só nossa cobrança, mas todo mundo tem uma expectativa que você seja o herói, né? Mas esquece que nós somos seres humanos capazes de errar, e que toda essa sobrecarga em função da pandemia nos deixa mais susceptíveis a erro, né? Então, é uma outra situação que eu também adotei em questões de plantão. Poxa, vamos tentar compartilhar mais a ideia da conduta, porque está todo mundo cansado, a gente está mais suscetível a erro. Isso é importante agora, né? Embora dentro da obstetrícia eu tenha tido contato com gestantes possíveis suspeitas e até casos confirmados, mas o pessoal da clínica médica teve mais contatos, os atendimentos foram maiores do que as situações grávidas por onde eu trabalhei. Então, isso tudo, o profissional mais cansado, ele está mais suscetível a erro, né? E com isso, mais aberto até a processos médicos, né? Aí voltando à questão do direito, né? Do direito médico, que a nossa querida Daniele aí, ela é muito fera e especialista nisso. Então, isso é uma coisa que eu queria destacar dentro do que você falou, né? E agora uma coisa que eu achei interessante, que lugar que o profissional pode desmontar e se montar de novo, né? Porque esse isolamento tem sido um momento muito sozinho, muito solitário, e o medo, eu falo que o medo ele paralisa a gente, né? O medo de alguma forma ele paralisa a gente. Então, realmente o que eu tenho visto colegas que adotaram situações de isolamento total dos pais, em algumas situações até dos filhos. A minha preocupação nisso tudo é que a gente perca esse momento de isolamento, né? A gente acaba perdendo o convívio, o carinho, a saudade, ela fica, né, por conta do distanciamento. Mas a coisa depois parece que vai se relaxando, é exatamente como a gente está vivendo agora, né? Os médicos que estão voltando agora de outras especialidades estão mais preocupados, porque estão voltando às atividades ambulatoriais agora. Então, tem muitos médicos que ficaram realmente sem muitas atividades ao longo disso, não trabalhou de frente, né? Então, eu tenho percebido isso, esse retorno, um medo que eu já vivi e que agora eu estou um pouco mais tranquila, e a gente está tentando dar uma relaxada nessa situação de atendimento, e eu falo até que tentar não ficar tão neurótico, né? Mas é tudo muito novo, a gente continua acontecendo a situação, né? Casos positivos, o negócio continua acontecendo, e as pessoas começam a relaxar até demais e não fazer uso das precauções importantes nesse momento, que é muito importante a gente destacar, inclusive, né? Eu não sei como é que tem sido a experiência aí da Silvana, mas dentro da parte da obstetrícia, o que eu tenho dentro da ginecologia e da obstetrícia, né? Casos de emergências ginecológicas continuaram acontecendo. Tivemos, dentro da minha experiência, tive casos de pessoas aproveitando o isolamento para tentar agendar consultas totalmente desnecessárias, inclusive, mas aproveitando por estar em casa, lembrou que precisava de um preventivo, situações que não precisava ser nesse momento, né? A gente teve esse zelo, né? As pessoas olhando para a saúde nessa situação de pandemia. E dentro da obstetrícia, a gente teve casos de pacientes também que desejavam cesáreas eletivas, tentando pressionar o médico para a coisa acontecer logo, ou então se estender para esperar se ia passar, né? E foi a parte mais difícil dentro da obstetrícia, foi a questão de
isolamento de hospital, né? Uma pessoa só poderia entrar para assistir, não pode visita, então todo aquele encanto dentro da obstetrícia foi quebrado com a situação da pandemia. Então, essa experiência que eu estou passando para vocês foi a parte mais difícil com o paciente em si, né? Não sei como é que foi a situação da Silvana aí, na experiência que ela teve durante esses dias aí de pandemia. Vamos ouvir um pouquinho, né? Vamos ouvir aí a Silvana também. A gente fala mais com a Então, Silvana, gente, que você falou. estão me ouvindo? Deixa eu falar Tá uma bem? coisa aqui, Silvana, rapidinho. Gente que chegou Sim. depois, a Silvana está substituindo a Luene, porque a Luene teve que ir para o plantão estar conosco. Então, a Silvana vai E fazer... foi bem de última hora mesmo. Fez o favor de estar aqui com a gente. A Silvana trabalha na... Bem de última hora. Eu saindo de um plantão também. Tivemos essa correria toda hoje, mas deu certo. Não, né? Quem quiser entrar agora consegue entrar também, Dani? Oi? Quem quiser entrar agora, estiver acessando a gente aí, quiser entrar agora, consegue entrar também? Consegue, estou ligada aqui. Tá bom? Tem que mandar o convitinho lá e pronto, dá para a pessoa entrar. Então, Silvana, fala para a gente um pouquinho. Então, eu acho que a Maria do Céu e a Carla, elas falaram assim, eu nem precisaria falar, porque elas colocaram tudo na questão emocional de nós, profissionais que estamos na linha de frente, né? Eu vivi uma fase difícil, na linha de frente mesmo. Agora eu penso que a gente está numa curva descendente, eu acredito nisso, né? Agora com a abertura das coisas, que eu não sei como é que vai ser, mas o número de pacientes que nós tínhamos está diminuindo bastante. E a Maria do Céu e a Carla falaram muito bem, que o início, o medo no auge da pandemia mesmo, o medo era uma coisa absurda, o medo paralisa muita gente. Na verdade, eu tinha medo, não era nem de me infectar, era de levar para minha casa. Eu tenho uma mãe de 81 anos, então, cada início de plantão, todos os dias, eu chegava no plantão e o medo era uma coisa absurda. Aí uma técnica de enfermagem uma vez falou assim para mim, vamos embora, enfermeira, não dá para a gente enrolar muito, vamos cair dentro. E me dava força, porque eu tinha medo, não se eu tivesse pego, mas eu peguei, na verdade eu peguei também, fiquei muito grave, eu peguei a Covid depois, e o medo é uma coisa assim que... Aí, depois que eu voltei para a linha de frente, eu voltei até com menos medo, porque eu me senti mais segura, porque eu pensei assim, poxa, eu acho que novamente não tem nenhum relato, nem na China, nem nos Estados Unidos, de reinfecção, por enquanto. Mas, assim, a rejeição que a Maria do Céu falou das pessoas, dos próprios colegas da gente. No momento que eu me infectei, que eu fazia as tomografias de acompanhamento no meu hospital que eu trabalho, que as pessoas me viam e falavam assim, está infectada e chega para lá. Até dos meus próprios colegas, eu senti preconceito. E, assim, é uma mistura de sentimentos. E eu não tive suporte de psicólogo no meu ambiente de trabalho, como não tem, é o que a Carla falou. É dia de semana, mas é muito difícil, porque eles são um número muito reduzidos e, na verdade, nós profissionais nos infectamos em número muito grande no meu trabalho. Ficamos sobrecarregados, né, Silvana? Parar para ter esse tempo nosso foi realmente difícil, né? Foi muito difícil, foi muito difícil. A parte emocional nossa fica muito abalada, porque antes da pandemia entrava uma emergência, nós tínhamos tempo de cuidar daquele paciente, de restabelecer aquele paciente. No momento da pandemia, chegavam 2, 3, 4 pacientes graves com falta de ar, né? E a gente entuba e não tem médico suficiente para isso, e você perde paciente, você perde um, você perde 2, e você fica realmente com o teu emocional muito abalado. Nós trabalhávamos o plantão na linha de frente, no momento, aquele ápice mesmo de muita gente perdendo muitos pacientes, que foram momentos muito difíceis para a equipe.
Tá tudo bem aí? Eu apertei aqui. Você hoje está na rede privada? Eu trabalhei na linha de frente, nesses hospitais de campanha. E assim, foi muito difícil. Eu trabalhei no Maracanã, foi muito difícil. Chegavam muitos pacientes de uma vez só. E as pessoas, nós profissionais, não tínhamos suporte emocional mesmo. A gente já chegava triste, já ficava triste, porque eram muitos pacientes chegando e a gente sem estrutura, sem a menor estrutura. Então, foi um momento de estresse muito grande entre nós profissionais. E assim, eu trabalhei alguns anos no Hospital Salgado Filho e morreram muitos colegas lá. Aí, de repente, eu entrava, uma colega que trabalhou comigo falou assim, fulana morreu. Nossa, aquilo mexia muito comigo. Mas uma coisa que mexeu muito comigo, eu não consigo esquecer, foi de uma paciente, uma idosa, estava internada com o filho, mas não no hospital de campanha, no hospital normal que eu trabalho. E na passagem de plantão falaram assim, Silvana, a tomografia dela deu assim bastante que está com Covid na TC dela, então ela vai ser transferida para o Covid. Aí eu tinha que dar essa notícia para o filho. Aí eu cheguei para o filho e falei assim, olha, sua mãe está com sintomas de Covid, a tomografia não estava muito legal, e ela vai para o outro posto, por conta do sintoma. Aí ele virou e falou assim para mim, eu sei o que significa isso. A minha mãe já é idosa, tem diabetes, ela indo para o CTI, eu sei o que acontece. Eu falei assim, não, cara, ela vai ficar bem. E o cara começou a chorar. Eu falei assim, você não vai poder ficar com ela. Não, eu sei. E ele ficou assim muito triste, acabou toda a equipe ficando muito triste também com a situação. Porque o emocional de todo mundo, com aquele monte de perda de paciente, fica muito difícil. A Maria do Céu, assim, ela falou muito bem do emocional da equipe de enfermagem, da equipe médica. Foi muito difícil esses tempos de Covid. Agora, graças a Deus, que eu penso que a gente está numa curva descendente e está melhorando essa questão, né? Eu não sei com a abertura das coisas como é que vai ficar, mas nesse momento eu acho que está melhorando e a gente quer que isso tudo passe, né? Que tudo passe rápido. Mas é isso. Silvana, uma coisa que eu também vi muito, que eu esqueci de até destacar isso, foi a questão de como obstetra ter que assumir paciente de outro colega porque era um positivo, né? Sim, e toda aquela frustração para a paciente de não ter o médico que a acompanhou, né, durante ao longo da gestação, né? E Sim. Eu tive casos assim de colegas. Carla, você pode assumir uma paciente para mim? Eu tô em quarentena, não tô podendo. Isso a gente viu também. Não tem jeito. Não tem jeito. Tivemos situações de paciente não entender. Aí entra a questão daquela situação do super-herói. Peraí, eu não posso ficar doente? A gente fica doente, né? Sim. E é claro, a gente teve as situações de paciente aceitando isso dentro do contexto, né? Aceitando bem até dentro do contexto. Mas a gente percebeu também essas duas visões aí. Mas, sem dúvida, perder o colega, como você estava falando, de chegar e não ter o colega, isso aí foi o que mais... Foram vários. Pesado, infelizmente. Né? Bem complicado. Agora... E a torcida pelo paciente a gente vive, né? A gente vive essa torcida pelo paciente diariamente. Isso aí acontece e continua acontecendo. É uma felicidade quando ele vai embora, principalmente quando é idoso, que a gente pensa assim, caramba, idoso, tem diabetes, tem comorbidades, mas quando ele vai embora é uma felicidade muito grande. Parece que aquilo ali te alivia, né? Aí é a hora do desmontar, que a gente destacou, desmontar e montar. Isso era a hora que a gente retomava, quando a gente tinha uma situação positiva. Peraí, existe uma coisa positiva ainda acontecendo. Nasceu bem o bebê, a paciente está bem, existe uma coisa positiva. Eu estou conseguindo chegar no plantão e encontrar todo mundo? Existe. Então, a gente passou a substituir
aquela sensação de prazer pelas coisas positivas que a gente ia vendo acontecer. Uma questão né? Dentro da situação de tantas coisas ruins, né? Uma questão de sobrevivência psicológica, né? Exatamente. A gente conversou muito, né, Carla, no começo da pandemia, a gente até se aproximou muito por conta disso. Você me traz Verdade. questões jurídicas que vocês estavam passando, da falta de API, de coisas que aconteciam no plantão, os direitos de vocês, algumas perguntas. Eu levei algumas perguntas suas, inclusive, para diversos eventos que a gente fez durante essa quarentena aí. E a gente hoje vou tentar trazer aqui com o Renato algumas observações para vocês. Mas antes, queria saber se Céu quer falar mais alguma coisa com elas sobre tudo que foi pontuado, antes da gente entrar nas questões, nas perguntas. Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que é interessante essa coisa de... eu acho que eu colocaria assim, as vitórias, né, elas recarregam as baterias, né? Não desmontam. Elas, né, conseguem assim, como é que se diz? Restaurar um pouco, né, a equipe, né? Ainda não é a situação de desmonte. Desmonte é mesmo quando relaxar e aí vocês vão desmoronar, porque é muito tempo de estresse, né? Seguido, né? Como você falou, tá entubando um, já vai entubar o outro, assim, não tem tempo de respirar, né? E vai perdendo, vai escorrendo pelos dedos, né? As vidas, assim, você vai se sentindo impotente, e isso é muito difícil mesmo, né? Acho que era em relação a isso. Aí eu destaco a importância do local de trabalho ter um olhar diferenciado para o profissional, né? Não só da parte técnica, o corpo de enfermagem técnico, mas o médico também, porque hoje a maioria dos lugares que a gente trabalha, a gente viu aí a criação de PJ, né? Então a gente tem uma obrigação como empresa, né, na maioria dos locais, e isso tem sido muito difícil, porque esse acolhimento humano tem sido prejudicado em função dessa situação de empresarial, né? Então, isso é um destaque que eu faço também. É tão interessante porque, assim, eu fico pensando, os hospitais vão precisar se dar conta que esse acolhimento aos seus próprios, né, sua própria equipe, né, ela é vantajosa. Porque se você tem, né, se a tua equipe adoece, se a tua equipe começa a trabalhar no limite e aí tem um risco muito grande de cometer, né, erros por estresse, por cansaço, é pior para todo mundo, né? É pior para eles também. Então, ter um lugar, tem um espaço, né, de atendimento. Eu tenho uma colega que foi trabalhar no hospital de campanha, foi contratada, e aí ela me contratou para dar supervisão a ela, porque ela nunca tinha trabalhado em hospital, eu nunca tinha trabalhado fazendo o que ela lá foi contratada para fazer, psicólogo para o hospital esses hospitais, né, novos que eles montaram rapidinho aí. E aí ela falou que pediram para ela fazer a seleção das pessoas, seleção de pessoal, atender paciente ela não ia atender, ela ia atender a equipe e fazer a seleção de pessoal. E eu falei, tá, mas você vai fazer isso em quantas horas durante todos os dias? Como é que você vai fazer seleção de pessoal, treinamento e atender? Tudo misturado? Então, assim, como se a gente tivesse um botão, agora eu vou atender, né, vou escutar, né, vou sentar para escutar um médico ou uma enfermeira que está num momento assim de limite. Aí, não, agora está na hora, eu vou virar a chavinha e vou ali para o treinamento. Não é assim, né? O humano não funciona assim. Não funciona então, assim, exatamente. eu falei para ela, olha, você tem que chegar para a RH e explicar que não tem como. Ou você vai sentar e vai fazer uma coisa, ou vai fazer outra. Porque a gente não tem um botãozinho para... Agora eu vou ligar, escuta, acolhimento, né? Empatia, ajudar a pessoa naquele momento de extremo estresse. Então, Céu, E aí ela adoeceu, ela pegou o Covid e ficou de licença. E aí... Essa falta de bom senso dos gestores também não faz eles perceberem que isso gera erro,
dos profissionais e impacta diretamente no psicológico e na atuação deles, né, como na prática, na profissão, e causa transtornos depois, tanto éticos quanto jurídicos, e isso tudo é um ciclo, né? A pessoa se afasta e tem que contratar outra, questões trabalhistas, questões de PJ, como ela está colocando, isso tudo impacta diretamente. Então, se tudo estiver rodando bem, se a pessoa se empenhar lógico que o momento foi complexo, que tudo foi muito rápido, que as pessoas... A saúde, a gente sabe, já era um conflito, um caos, e todo mundo teve que se adaptar rapidamente. Eu acredito que a rede privada tem mais vantagem nesse tipo de atuação do que a pública, né? Mas elas também atuaram aí em redes privadas e estão relatando que a confusão é a mesma. E muitos questionamentos que a Carla me trouxe foram exatamente em relação a isso, que ninguém sabia para que lado correr, né? Se eu fizer isso, se eu largar o plantão, outro dia uma médica perguntou, o pessoal não quer vir trabalhar porque não tem EPI, hospital público. Todo mundo PJ. E ela me perguntou, querem fazer motim, não vão vir amanhã na troca do plantão. O que a gente pode fazer? Aí, Renato, responde aí pra gente. O que pode fazer numa situação dessa? Dani, é muito complicado, porque eu fico pensando, nenhum país do mundo, inclusive o nosso, está preparado para uma pandemia, óbvio. E não faz sentido estar preparado para uma pandemia. Não faz sentido você ter centenas ou milhares de respiradores prontos para entrar em funcionamento se não houver uma pandemia. Ou seja, você ficaria superdimensionado. Então, em nenhum lugar no mundo, mesmo nos países onde a resposta foi melhor, como a Alemanha, por exemplo, lá também houve problemas sérios, lá também houve muito óbito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo nós temos duas realidades bem distintas no Brasil, infelizmente, que é a rede privada e a rede pública, o SUS, né? Eu sempre falo que o plano do brasileiro deveria ser o SUS. O plano brasileiro não deveria ser saúde suplementar. O SUS deveria ser sempre o nosso objetivo maior de fortalecimento, de investimento, enfim, botar o SUS para funcionar, para valer. Todo mundo sabe que o SUS é subfinanciado há décadas. Então, você vê o seguinte, na rede privada, eu não ouvi falar em falta de EPI em rede privada. Também não cheguei a ouvir em falta de respirador na rede privada. Então, onde eu acho que o bicho pegou mesmo, infelizmente, foi na rede pública, e é onde vai a maior parte da população brasileira. A gente sabe que, quando você pensa em Brasil, você tem 20% das pessoas, no máximo 20% das pessoas atendidas pela saúde suplementar, enquanto que 80% são atendidos pela rede pública, são as pessoas que não têm plano de saúde. Então, a coisa pega mais para esse lado. Eu não vi médico relatar o problema no hospital tal, privado, eu não vou ficar no plantão, não vou dar o plantão porque não tem EPI. Eu não vi isso. Mas vi diversos colegas me perguntando o que eu faço porque no meu hospital não tem EPI. Tá? Cheguei a ver residentes de hospital público federal ser deslocado de uma especialidade, fazendo residência de especialidade, ser deslocado para atender emergência de Covid. Eu vi isso. Tá? Vimos coisa pior. Nós vimos Diário Oficial convocando dermatologista para trabalhar como CTIsta, para dar um socorro em CTI. Assim como eu falei de dermatologista, eu poderia ter falado oftalmo, endócrino ou qualquer outra especialidade, obstetra, qualquer outra especialidade. Se for uma situação de especialista. Exatamente, qualquer outra especialidade que não tem necessariamente ou não tem obrigatoriamente uma expertise maior em medicina intensiva. Nós vimos isso tudo, né? Então, eu acho que isso tudo gera um estresse brutal. Eu acho que tudo que a gente estava comentando é medo, é ansiedade, é uma certa raiva, é uma frustração de
querer fazer alguma coisa e se ver impotente e ver pessoas morrendo. A gente tinha uma brincadeira, uma cabra, na época de residente. Residente não presta, né? Se tiver médico ouvindo a gente aqui, a gente sabe que foi residente, residente não presta. Mas nós tínhamos uma frase na nossa residência que era o seguinte: esse cabra não é morredor, esse cabra vai viver. Então a gente ficava muito irritado quando o cabra não era morredor e o pobre coitado morria. E o cara morria porque o sistema é doente. Eu várias vezes vi, naquela época, chefe de serviço de cirurgia no hospital público, onde eu fiz residência, virar para mim e falar: Renato, esse centro cirúrgico está um açougue, está um absurdo, está morrendo gente que não tinha que morrer, está morrendo gente por falta de insumo básico. Então, eu acho que essa pandemia ela serviu para acelerar tudo, de bom e de mal. Quer dizer, essa pandemia mostrou para a população aquilo que nós, profissionais de saúde, sempre soubemos, que na saúde pública o rei está nu. Qualquer médico de saúde pública sabe que sempre houve escolha de Sofia, por exemplo. Eu não me lembro de ter visto escolha de Sofia em um hospital privado. Se tiver, é insignificante, é raríssimo. Mas no hospital público, qualquer residente já passou pela situação de, logo nos primeiros plantões dele, se deparar com a realidade que é: eu tenho 2 pacientes e só tenho um leito para botar. Ou então, qualquer residente de cirurgia já foi procurar o chefe de serviço e falar: chefe, a cirurgia foi suspensa? Poxa, não vamos mais operar hoje? Aí o chefe responde: a cirurgia foi suspensa porque depois da cirurgia esse paciente ia precisar ir para o CTI e a regulação zerou, não tem leito de CTI disponível, então suspendi a cirurgia porque é eletiva e não tem onde botar o paciente depois de operado, porque não tem leito de CTI. Cansamos de ver isso. Acontece que nós sabemos disso, nossa sociedade não sabe disso. Então foi preciso dar uma pandemia para a sociedade tomar ciência disso. A coisa está um vulto, você tem milhares de pessoas, de repente, precisando correr para um atendimento, e aí acontece isso. Então, Renato, é muito complicado. a gente tem uma pergunta aqui que a doutora Carla até me fez, e eu fiquei de fazer para você, em relação aos direitos do médico, que é PJ, né, que está atuando aí na pandemia. Quais são os Acho que direitos deles? são os Só uma mesmos, independentes. perguntinha. Só o médico é PJ, os enfermeiros e técnicos não são PJ? Como é que é isso no hospital? Não sei. Boa pergunta, eu não sei. Deixa a Silvana responder, ela é enfermeira? Não, nós não somos PJ, não. Tem não, Tá. né? Mas O existe, conselho, mas eu acho que deve existir. Eu acho que deve, eu não sei em se minoria, a o maioria acaba sendo seletista, né? geralmente o enfermeiro ele é concursado, ele é seletista, né? Uhum. Porque eu acho que pode acontecer, por exemplo, eu tenho visto isso no hospital privado, a emergência ser terceirizada e aí uma empresa PJ com contrato com a direção do hospital, vamos dizer, a PJ XYZ, ela está encarregada do plantão de 12 horas de segunda-feira, ela entra às 7 da manhã e sai às 7 da noite, ali é uma PJ. E, de repente, essa PJ pode ter, além dos seus médicos que vão atender naquele plantão, pode ter enfermeiro também contratado dessa PJ. Tá? Mas, note bem, essa PJ é uma empresa. Como é que é o vínculo entre esse enfermeiro e essa empresa que está, digamos assim, nesse exemplo, fazendo o plantão? Tá? Eu não sei. Mas, de um modo geral, a enfermagem é seletista. E a gente costuma dizer o seguinte: de um modo geral, a enfermagem é responsabilidade hospitalar, enquanto que o médico tende a ser profissional liberal. De um modo geral, o serviço de enfermagem é entendido como obrigação do hospital. Isso é uma outra discussão, é para diferenciar obrigação, vamos dizer assim, a responsabilidade subjetiva da objetiva. Mas isso é uma coisa muito técnica de direito que eu acho que não cabe aqui agora. Respondendo ao que a doutora Carla perguntou, eu acho que a responsabilidade do médico dentro da PJ é a mesma numa pandemia ou fora de uma pandemia. Eu não vejo diferença. Ele será responsabilidade do mesmo modo. Há um porém que ajuda um pouco
mas não deverá atingir o PJ. Por quê? O presidente Bolsonaro soltou a medida provisória, que é a 966, que deu muita discussão. É aquela medida provisória que diz que, em situação de pandemia, o servidor público, tá, ele teria, digamos assim, haveria com ele, ou deveria haver com ele, uma flexibilização, tá, para evitar a judicialização, para não ser por qualquer coisinha ele ser levado à justiça. Então, na medida provisória, está muito claro que o servidor público só deveria ser, digamos assim, passível de um processo diante do erro grosseiro. Até deu aquela discussão depois no Supremo Tribunal, que vem a ser erro grosseiro, e o ministro Barroso deu uma explicação de que seja erro grosseiro. Então, Nath, eu sou muito a favor dessa medida provisória do presidente Bolsonaro. Eu achei que é muito complicado você, numa situação de pandemia, ter que trabalhar com uma espada na sua cabeça. Eu sempre falo que médicos, eles não hesitam. Eu nunca vi um CTista hesitar. O CTista, ele tem, na hora de escolher quem vai para o leito, se vai o A, o B ou o C, o CTista sabe muito bem todas as normas éticas e técnicas que ele tem que empregar para ver quem é o paciente que tem realmente indicação técnica para ir para esse leito. A coisa não é de araque, a coisa está baseada em ética, está baseada numa série de parâmetros técnicos que fazem, né, que determinam a eleição, a priorização. As normas estão aí, essas normas já existiam pelo CFM e a própria ANIB e outras instituições de saúde, a Sociedade de Terapia Intensiva, elas fixaram essas normas. Então, eu acredito que o intensivista, ele, na hora de atender, não dá tempo nem de pensar em norma. O cara não pensa em norma, não pensa em lei, não pensa nada, ele age, ele é treinado para agir. Tudo que ele quer é que o trabalho dele seja reconhecido, valorizado. Não é possível que a sociedade brasileira só lembre do médico, do enfermeiro, na hora da desgraça. Chamar médico e enfermeiro de herói agora é muito bonito, mas cadê o plano de carreira dos médicos, por exemplo? Cadê o plano de cargos e salário? Cadê? Então, são essas iniquidades que a gente vê. Então, o que o médico e o enfermeiro querem? Eles querem ser reconhecidos, valorizados, eles querem ter condição de trabalho. É uma vergonha uma pessoa ter que dar um plantão, seja médico ou enfermeiro, sem equipamento de proteção individual. Isso é inaceitável. E eles querem, a última coisa, é ter a certeza que não serão processados em virtude das escolhas técnicas e éticas que eles tiveram que fazer. Tá? Então, eu não acho que para a PJ, perdão, você não está alcançada por essa medida provisória. Essa medida provisória para o servidor público, o PJ não é servidor público. Mas aí vem a pergunta. Imagina, só para terminar, imagina que você é médica concursada, servidora pública federal. Imagina, doutor, eu não sei se mas suponhamos que seja servidora pública federal. Você está amparado por essa medida provisória no seu plantão ou no seu trabalho de diarista de 8 a meio-dia no Hospital Público Federal. Sai dali, almoça e à tarde você vai para um hospital privado que já não está mais amparado. Então, esse é mais um absurdo dessa medida provisória. Ela é muito boa, mas ela tem erros primários, que é a mesma pessoa está protegida se estiver atuando no hospital público de manhã, mas essa pessoa, se estiver no CTI privado à tarde, não está mais amparada pela medida provisória porque ela só fala em agente público. Em relação àquela pergunta, Renato, já acabou? Só faltava dar uma de espírito de porco e perguntar o seguinte: e na hora que vamos dizer assim, que o gestor público requisitar leitos privados, como já está se ameaçando, ainda hoje eu li que em Brasília teria saído uma norma requisitando os leitos públicos, mas poucas horas depois a norma teria sido revogada. Até ter mais advogados assistindo que sabem a situação de Brasília. A pergunta é a seguinte: se a autoridade, o gestor público, requisita leito privado
para lá internar paciente do SUS. Quem vai atender esse paciente? O gestor público vai pegar o médico público e vai dizer, agora você vai atender na casa de saúde São não sei o quê? Ou o gestor público vai requisitar o leito e essa casa de saúde privada vai botar o médico privado para atender? E nessa hora o médico privado vai estar amparado pela medida provisória que ampara o servidor público, já que os leitos agora foram solicitados pelo ente público? Nossa, mas que complexo que você arrumou. Não, mas sabe É o um que é? complexo, bem possível, essa questão que ele está falando. Em bom português, sem querer ser pretensioso. Como dizia a minha avó, neguinho faz a lei, mas tem que parar para pensar em tudo que a lei pode alcançar. Então... Olha, a gente viu que... Ó, o Rodrigo botou aqui, ó, nosso colega Rodrigo Gonçalves, advogado também, de rede privada, que vai cair tudo na conta do hospital privado. Sim, claro, claro. E no profissional... Mas esse profissional médico privado, esse profissional médico privado não está amparado pela medida provisória, que só ampara o servidor público. É isso que eu estou dizendo que é um erro da lei. Mas, Renato, as pessoas vieram um pouco aqui também para saber sobre o direito preventivo, né? Como que a gente pode dar aí umas dicas de prevenção de processo ético, das situações que estão ocorrendo na pandemia, não só no público, porque o público a gente sabe que, como você falou, além dessa exclusão aí desse afastamento da responsabilidade, quem responde é o ente público, né? Então, a gente está falando mais de processo ético, no caso, vamos dizer assim, para o profissional privado que sofre mais, o médico particular, ele sofre mais essas questões processuais aí. Quando a gente fala de processo do agente público... Eu acho que não só ético, né, Daniela? Eu acho que também processo contra o próprio profissional, né? Erro médico e por aí, né? Enfermeiro. Quer falar ético, processo ético ou processo judicial? Um pouquinho de cada. Vamos falar um pouquinho de cada, né? Dentro da situação privada também, né? Processo ético. Vamos lá. O enfermeiro tem que, óbvio, seguir o código de ética da enfermagem. Está lá as normas do COFEM, estão todas lá. Na medida que o enfermeiro descumpre uma norma do COFEM, ele vai ser responsabilizado. Tá? É claro que está todo mundo trabalhando no limite, é claro que há uma pandemia, é claro que eu acredito que isso possa ser atenuante para algumas situações, mas isso é uma coisa que cada conselho, no caso da enfermagem, o COFEM, no caso, o COREM. O COFEM vai julgar a segunda instância, eu suponho, a COREM. Em cada estado tem lá o seu conselho regional, que vai julgar o ato do enfermeiro. A mesma coisa no Conselho Regional de Medicina. Né? Então, as normas estão fixadas e todo profissional de saúde que descumpre as normas do seu conselho está no risco de tomar um processo ético. Vale para a psicologia, vale para todos. E quem está na linha de frente mais em época de pandemia é realmente o enfermeiro e o hospital. Eu sempre falo de brincadeira, se você quer saber se o hospital é bom, vê se a enfermagem é boa, porque a enfermagem é a alma do hospital. Quando a enfermagem funciona bem, aquele hospital provavelmente vai funcionar bem. A gente sabe que cá para nós, quem rala pra caramba lá na linha de frente é a enfermagem. É o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem. Quanto tem que ter um enfermeiro para estar aqui hoje? O pessoal trabalha muito. Difícil. Muito. A enfermagem carrega o hospital nas costas. A gente sabe disso. Tá? Então, o processo ético vem do descumprimento das normas dos seus conselhos. O processo judicial, de um modo geral, eu acredito que para cada processo processo judicial, Tribunal de Justiça, eu acho que para cada um enfermeiro processado, deve ter 20 ou 30 ou 50 médicos processados. Eu acho que processa muito mais médico do que enfermeiro. Não sei se porque o médico é considerado o responsável legal, o médico é um tomador de decisão solitária. Quando você pensa no que é o médico ouve todo mundo. O médico ouve um outro médico, ele ouve o paciente, ele ouve o familiar do paciente, ele ouve o enfermeiro, ele ouve o nutricionista, ele ouve o psicólogo, mas no final das contas, quem tasca lá a decisão, já é negão, quem preenche o formulário assim e carimba, o responsável final acaba sendo o médico. Então, acho que isso explica por que
porque a grande maioria dos processos judiciais são contra médico, né? Como evitar? Então, o enfermeiro, a gente já falou, segue o teu conselho, segue as normas éticas do teu conselho, você deve escapar do processo. No caso do processo judicial, a gente sabe que a enorme maioria, a grande maioria, vem de falha de comunicação, vale para médico, vale para enfermeiro. A gente sabe que quando a gente fala muito em relação médico-paciente, quando a relação médico-paciente é ruim, ao menor erro que o médico cometa, a possibilidade de ser processado é muito grande. E, ao contrário, quando o médico tem uma relação médico-paciente boa, mesmo diante de erro de pequena intensidade, esse médico não será processado. A gente vê isso. O que os pacientes querem? Os pacientes querem que o médico fale a verdade. O paciente sabe que o médico aquela língua. Paciente verdadeiro, passa a confiança, fica muito positivo esse vínculo. Então, eu recolher os médicos, sejam verdadeiramente respeitem mais em termos de consentimento informado. Chego aqui, isso não é consentimento informado. Isso é um sentimento que, particularmente, para mudar a cultura do médico, que é ir além do conhecimento informado, é ir na chamada tomada de decisão confiada. É quando eu, médico, paciente, que eu ofereço a ele todas as opções de tratamento, de condução do caso dele, e eu digo qual a que você prefere. A participação do paciente na tomada de decisão médica, isso, né? Isso, termo de decisão essa questão da relação médica, eu acho que ela fica muito prejudicada a partir do momento que a gente tem uma rotina dentro do hospital e o profissional médico plantonista, né? Porque aí falar a mesma língua e até esse acesso, né, à mesma fala, às vezes fica complicada realmente com essa situação de plantonista e rotina. Então, acho que esse é o maior desafio, sem dúvida, essa relação médico-paciente, ser claro. É o maior desafio, inclusive, dentro de uma instituição particular, no geral, na saúde como um todo, né? Geral na saúde. E essa falha nesse acesso do paciente ao médico é realmente o maior causador de processos médicos hoje, quando a gente não consegue ser bem claro. A gente está passando aí no resto do país. Eu estou rindo, sabe por quê? Me lembrei daquela piadinha, Carla, que o telefone toca no posto de enfermagem, o enfermeiro atende. Eu queria informação sobre o paciente do leito 3 da enfermaria 201. Um momentinho, vou ver o prontuário aqui. Aí abre o prontuário, aí começa a ler e o cara no telefone está perguntando: e quando é que ele vai ter alta? Tem que ver com o doutor, não sei o quê. Mas quem é que está falando? Aí ele responde: aqui é o paciente do 201, leito 3, é que ninguém me fala nada, eu queria saber como é que eu estou passando. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum, a gente ser chamado no meio do plantão pelo paciente, porque ele não está entendendo a tomada de decisão com ele, né? Isso, querendo ou não, é muito... Então, a questão é que a tomada de decisão compartilhada ela tem algumas sutilezas. Primeiro, ela tem que ser oferecida ao paciente as opções, tem que deixar o paciente escolher como ele quer, e nessa hora o médico pensa o seguinte: bom, a decisão da maneira como o senhor quer não contraria a ciência médica, então ela pode ser feita. Ela não contraria as normas, não contraria... Porque se o cara está me propondo uma coisa, eu gostaria de ser tratado assim, a maneira como ele está me propondo está fora daquilo que é aceito pela comunidade científica, aí não pode ser. E nem vai contra a maior parte das pessoas, né? Ele não pode se sobrepor a maior... Agora, isso tudo, eu digo que decisão compartilhada não é um documento, é uma cultura. É uma cultura, isso aí. A cabeça a gente falou do disso médico.
É uma cultura nova, uma nova maneira de encarar relacionamento com o paciente. A gente tivemos algumas consultas também, vamos falar aqui rapidinho desse assunto, para a gente já ir caminhar para responder as perguntinhas que tem aqui no chat e para a gente finalizar. Sobre a escassez, como que faz, por exemplo, hoje aqui no Rio a gente já passou, eu acho, por esse pico, né? Já não está mais se falando em escassez, eu acho, acredito. Mas em outros estados, até a Luene, que está aqui com a gente hoje, não pode estar, que está lá em Goiânia, em que está tendo agora, né, o pico da doença lá, que a situação está bem caótica, se eu não me engano, eu vi hoje 30 e poucos mil pacientes diagnosticados e 730 mortes. Deixa eu conferir aqui se eu estou falando bobagem. Não, 32 mil casos e 730 mortes no estado de Goiás. Bem sério, né, a situação. E eles estão com tudo lotado, 100% lá. Muito triste isso. E aí vem as perguntas sobre poder se recusar a atender se não tiver o material de proteção, se não tiver o equipamento de proteção individual. Aí os profissionais ligam muito perguntando: eu posso me recusar a atender diante disso? O que isso pode gerar para mim? A gente sabe que existem normas deontológicas internacionais sobre proteção, né, sobre o uso de equipamentos de proteção, leis que a gente pode usar em favor dos profissionais da saúde, mas sempre tem a questão da omissão de socorro. Isso preocupa os profissionais. Como agir, Renato? O que vocês, como prevenção, né, de processos e tudo mais, o profissional, como ele pode agir aí para se precaver diante dessa escassez e da recusa de atendimento? Ele pode se recusar? Essa questão é muito polêmica, tá? É muito polêmica. Eu vou te dar a opinião individual minha. É possível que muitos juízes discordem, muitos juízes concordem, eu não tenho ideia. Minha opinião é a seguinte: eu, médico, eu, enfermeiro, eu não estou obrigado a colocar a minha vida em risco para fazer um atendimento se o meu empregador, público ou privado, não está me garantindo segurança para trabalhar. Se eu estou no hospital público e eu sou levado a dar um plantão, chego lá, não tenho condição mínima na situação de pandemia, eu vou me recusar a atender, vou escrever no livro, sempre tem o livro do plantão, comparecer ao plantão, perguntei pelo equipamento de proteção individual, condições de trabalho não tem, conversei com o chefe do plantão, ele ficou, isso mesmo, não tem nada não, então eu me recuso a dar esse plantão. Então, mas vai ter, procura ter documentação, você tem que estar documentado sempre, é o famoso jogo do bicho, vale o que está escrito. Então, você deveria ter alguma possibilidade de comprovar que realmente não há a condição de segurança para você trabalhar, escreve isso no livro e talvez esse paciente venha a óbito. Eu matei esse paciente? Não, você não, o sistema está todo doente. Não foi você que matou esse paciente. Esse paciente, lamentavelmente, morreu por uma má situação de gestão de recursos públicos. É a minha opinião. Agora, claro que deve ter gente discordando. Cadê o juramento de Hipócrates? Você tem que ir lá salvar aquela vida. Sim, mas até no Código Penal diz que eu não sou obrigado a salvar alguém, se não salvar alguém, eu vou morrer. O Código Penal me isenta de culpa. Eu costumo dizer, se tem alguém se afogando no mar, eu não sou obrigado a entrar no mar para salvar aquela pessoa. Eu sou obrigado a providenciar o socorro. E se eu for acusado de omissão de socorro, fica muito fácil. Olha só, se eu entrasse no mar, eu morreria junto. Eu não estou obrigado a tentar salvar alguém se isso vai colocar minha vida em risco. Eu não tenho que morrer junto com aquela pessoa. Está no Código Penal isso. A gente tem aqui uma pergunta. Se tratando de uma pandemia sem previsão de término, é viável a criação de uma política pública
que vise a manutenção da saúde mental dos profissionais da saúde, com a atuação de psicólogos? Difícil. A gente tem esses programas, igual esse que a CEL trabalha, né, CEL? Tem vários outros. Fala aí pra gente, não só o CEL, mas quais outros que a gente tem? Tem muitos grupos, na pandemia, assim, tem vários grupos de colegas que fizeram, se organizaram, estão atendendo os profissionais de saúde, né, voluntariamente. Mas eu acho que o que o Gustavo estava perguntando é da contratação mesmo, né, de psicólogos para os hospitais, né? E é uma coisa assim que eu acho que cada vez fica mais importante de ter, né? Vocês estavam comentando aí das exigências das instituições, né? A gente sabe que na instituição pública o médico tem que atender quantidade, né? Então, assim, até a conversa ou compor ou conquistar o paciente para adesão ao tratamento demanda um tempo. Você não faz isso rapidinho. Rapidinho você fala com o cliente, rapidinho ele aderiu. Você tem que conversar, você tem que escutar o paciente, ele tem que se sentir ouvido, né? Você tem que ganhar a confiança do paciente. Não se ganha a confiança de ninguém rapidinho. E na pandemia, a questão do risco, né? E aí eu penso na questão dos processos, a equipe está toda mobilizada e fragilizada, mas os pacientes e os familiares dos pacientes também, né? Afinal, estamos todos na pandemia, né? Eu estou na pandemia, as pessoas que eu estou atendendo estão na pandemia, então está todo mundo fragilizado. E aí, a gente, quando não está no nosso centro, no nosso eixo, né? A gente faz coisas que não faria se tivesse equilibrado emocionalmente. Então, é dos dois lados, é do lado da equipe, mas também é do lado de quem está sendo atendido pela equipe, né? Isso aí é muito e isso demanda tempo. Não dá para falar rapidinho, não dá para fazer rapidinho, e a gente está tendo que fazer rapidinho. Então, eu acho que o profissional de saúde ele é fundamental. Eu acho interessante, né, quando a Carla fala que tem apoio, né, no hospital privado de segunda a sexta. E aí eu também acho interessante que não tenha sábado e domingo, e que não tenha, como tem plantão médico, né? 24 horas. E aí o médico ele está no plantão, ele não pode, né, recorrer a uma escuta. Mas ele pode fazer isso em outro horário, ele pode fazer isso fora do horário. Assim, o plantão da gente era de segunda a sábado, de 8 à meia-noite. Agora a gente está de 8 às 11, de segunda a sábado. Então, a gente tem gente ligando, né, para quem se inscreveu, quase um horário enorme. Né? Quase o CVV, né? Tem impressão, Dani, eu tenho impressão, olha só, eu tenho impressão que a pergunta do Gustavo, ele está mencionando mais se seria viável a criação de uma política pública. O que Maria do Céu está lembrando bem são iniciativas privadas, são grupos privados, são ONGs ou um grupo de heróis anônimos voluntários, que ninguém está sendo remunerado por isso, eles estão dando uma assessoria. Não tem herói, não. Não tem herói, não, tem gente. Pois é, entendeu? Agora, com política pública, aí você tem que começar a pensar, bom, na Política Nacional de Saúde Mental, tá? Pelo menos na nossa época ela existia, acredito que exista ainda, mas pergunta, a Política Nacional de Saúde Mental, ela também está contemplando o profissional de saúde ou ela está contemplando apenas os pacientes? E para isso existe uma Política Nacional de Saúde Mental. Tá? Segundo, em época de pandemia, será que o Ministério da Saúde pensou, se pensou, não divulgou, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento, pensou especificamente numa política de saúde mental para os profissionais de saúde? Não, não deu tempo, né? Não sei. Isso tá se eu não estou acusando ninguém, eu estou perguntando, estou fazendo pergunta. Cabe aí a reflexão desse tempo todo de pandemia que a gente está vivendo, que eu acho que, inclusive, esse olhar diferenciado é o que a gente tem aprendido aí, né? Fica como lição e principalmente destaque na necessidade em relação a isso, né? Em relação a isso, Céu, das novas patologias clínicas que eu vejo muitos psicólogos falando, que estão se desenvolvendo das pessoas, não só
da gente, né, que está em distanciamento, como dos profissionais da saúde. O Rodrigo até perguntou aqui, ó, se os profissionais da saúde de hoje serão os pacientes de amanhã. O que você vê aí de diferente que surgiu de situações psíquicas, sei lá como é que fala, também não sei desenrolar essa pergunta, mas que pode ser levar a essa situação aí dos profissionais adoecerem quando passar todo esse tumulto? Assim, a gente está esperando, né? A procura de terapia aumentou, né? Então, não só através desses serviços que estão acontecendo, e é muito bacana porque a gente já atende gente do Brasil inteiro, né? Desde a cidade menorzinha até a maior, culturas diferentes e pessoas que nunca tiveram contato com psicólogo. Então, isso está sendo uma experiência muito rica. Mas o que a gente espera, e pelo que a gente está observando nas mudanças, né, que a gente está verificando com o passar dos meses, né, é que vai ter uma demanda bem grande, né, de atendimento, que já está aumentando a busca da terapia. E não é que a pandemia está causando alguma coisa, mas assim, ou ela está disparando alguma coisa que não estava muito bem, né? Ou ela está intensificando porque as pessoas estão realmente vivendo, o mundo virou de cabeça para baixo, né? Então, hoje eu estava atendendo uma pessoa que ela trabalhou a vida inteira muito, tinha 60 e poucos anos, muito ativa, trabalhava muito, de repente ela não está trabalhando nada, ela era uma pessoa, ela mora sozinha, mas a casa sempre cheia de familiares, não está podendo estar com ninguém, está começando a sentir vários sintomas de várias coisas, já perdeu 2 pessoas da família e tem 3 pessoas que estão doentes, uma entubada, uma mais ou menos, e a outra foi mais suave, o Covid, e essa pessoa está tendo vários sintomas, né? E está começando a buscar medicação, e medo, e pânico, e fobia, e ansiedade, e angústia. Quer dizer, disparou. Aí você vai dizer que isso é uma coisa patológica? Não. No meu olhar, isso é uma coisa normal, porque o mundo dela virou de cabeça para baixo. A vida dela mudou totalmente. Então, a gente tem que medir também as reações naturais no emocional das pessoas, né? Depois de um tempo, se isso se estende, se isso cronifica, aí é uma outra questão. Mas eu acho que as pessoas estão vivendo um momento em que realmente ou está disparando ou está acentuando. As pessoas estão convivendo um tempo, quem está com outras pessoas dentro de casa, né? Convivendo um tempo que não convivia. Então, a gente está tendo algumas famílias que estão se dando muito bem e outras que estão se dando muito mal. E não que isso aconteceu agora, mas isso disparou agora, intensificou agora, né? É como se tivesse posto uma lente de aumento em tudo, né? Então, você saía de manhã, todo mundo saía de manhã para fazer suas atividades, se encontrava de noite, então a carga horária de convivência era muito menor. Então, quando você amplia isso, também amplia a possibilidade de atrito, né? Então, essas coisas estão acontecendo, e como é que vai ser depois é uma incógnita. Ninguém tem essa resposta, mas que as coisas vão mudar e que a gente tem, assim, nos parece, né, o pessoal da área da saúde mental, que vai ter um aumento bem grande, como já começou a ter, de busca tanto de psiquiatra como de psicólogo. Isso aí está acontecendo mesmo. O que a gente tem mais receio, assim, que essa sugestão de ter o profissional dentro dos hospitais, eu acho que ajuda muito ao médico manter o seu equilíbrio, instituir isso como até obrigatório em alguns casos, para que isso não afete o trabalho dele e isso não gere consequências de erro, né? Que o erro médico hoje já é tão judicializado, são tantas causas, acho que 200 e poucas ações foram distribuídas por dia em 2019 no Brasil, uma coisa absurda. E muitas vezes
não tem êxito, né? São ações que não têm êxito, mas que isso prejudica a psicológico dos médicos. Tem clientes que ficam totalmente perturbadas por ter sido processada e fica se questionando se realmente cometeu algum ato falho. Em relação à sua conduta, né? Será que eu realmente dei causa a isso? A obstetrícia, então, Carla, é campeã, né? A gente sabe que as pessoas não sabem lidar com o momento da perda, da morte, as pessoas não sabem. Então, acaba processando o médico, o hospital, porque não tem essa formação, essa base psicológica que a faça entender e lidar com a perda. E o médico também tem muito disso. Vocês, a maioria das vezes, não estão preparados para perder o paciente. Vocês querem vida, vocês querem salvar vidas. Então, o que a Silvana falou no começo, que perdia, né, um paciente após o outro, isso causou muito impacto aí no psicológico deles, porque, na verdade, ninguém está preparado para isso. Por mais que vocês lidem com a morte, vocês são treinados para dar a vida, para cuidar da vida. Então, falta um pouquinho também desse preparo psicológico para que vocês, profissionais da saúde, saibam lidar com esse momento. E esse momento não abale tanto assim a vida, a prática profissional, né? E que a gente consiga fazer com que, dando essas palestras e vocês procurando a gente para dar, porque a gente aumentou absurdamente a questão de consultoria, né, para vocês profissionais, consiga ajudar vocês a entender que não precisa ter medo do agir, que isso é normal, que isso a profissão de vocês está diretamente ligada com a morte das pessoas, independente da quantidade de processos que vocês recebem. Porque os processos, normalmente, não têm êxito, as pessoas não têm êxito, a gente consegue comprovar, mas como comprovar isso? Aí entra na parte que o Renato falou, deixar tudo descrito, tudo registrado, ou no prontuário, ou na questão da tomada de decisão compartilhada, deixar tudo descrito no prontuário, que aquilo foi falado, ou na questão do consentimento informado, que ele seja bem realizado, que é um termo, é um documento ainda que é muito mais utilizado, amplamente utilizado. Então, assim, para se precaver, não tenham medo, a gente procura passar para os profissionais que eles não precisam ter esse temor de agir, apesar, né, da realidade não ser essa, para que vocês não errem mais, para que vocês se sintam mais capazes, porque o psicológico realmente é afetado, a gente sabe disso. Eu vejo médicos que sofreram um processo, 2 processos, e aí falam para mim, eu não sei mais o que fazer, eu vou falir, eu vou parar de trabalhar. E a gente fala, não é assim que acontece. Aqui não é os Estados Unidos que você vai ter que pagar R$1 milhão numa causa, sabe? E aí as pessoas estão muito perdidas, mais perdidas ainda nesse momento. E a gente quer levar um pouquinho de segurança, tentar ajudar. Então, se tiver questionamentos, manda para a gente. Se tiver dúvida, manda para a gente, que a gente vai fazer o possível para ajudar. Quem mais quer falar? Dani, eu acho que tem uma questão, assim, o médico ele fica muito afetado, né? O enfermeiro, quer dizer, o pessoal da saúde, o impacto emocional de um processo, né, de alguém processar ele, né, pelo trabalho que ele fez, é muito duro, porque ele fez o que ele podia, ele fez o melhor, então coloca ele mesmo refletindo sobre a própria competência profissional dele, né? Assim, será que eu errei? Por mais que ele saiba que não errou, mas sempre fica, será que não? Então, é um abalo assim, na imagem que ele mesmo tem dele profissionalmente, né? Então, evitar isso ao máximo, né? Como o Renato falou, tentar ouvir o paciente, estabelecer uma conexão, uma relação médico-paciente boa, né? Que isso dê um suporte para tudo, isso é o mais preventivo que tem. O problema é que essa reflexão...
Eu concordo. O problema é que desculpa te interromper, Maria, é porque acaba que essa reflexão impacta direto na tomada de decisão, né? Quando ele tem uma situação de processo e trabalhando, isso vai impactar direto na tomada de decisão, porque ele passa a questionar se a conduta dele está certa ou se está errada, né? E no final, às vezes, ele deixa de tomar uma atitude por medo, né? E por estar o tempo todo se questionando. Sim. São os dois lados da moeda, né? No caso. Sim. Começa Muito a se difícil. restringir na própria atuação, né? Exatamente. A não ir até onde podia ir, porque, né? E é isso, a gente falou um pouquinho aqui. Tem muito a se falar, mas a gente não tem tanto tempo. Alguém quer dar... Silvana quer falar alguma coisa? Quer pontuar mais alguma coisa, Renato? Não, a Carla e a Maria já falaram muito bem, realmente. Tudo que elas falaram, eu assino embaixo. O Renato também. Que bom. Que bom. Então, a gente espera aí que o seu trabalho... que você fique bem no seu trabalho, que isso tudo passe logo, né? Que as consequências psicológicas não sejam muito, como é que eu vou dizer, traumáticas, possa passar aí para os seus colegas que existe esse tipo de serviço aí voluntário, pessoas que precisam para poderem ser ajudadas, né? Você reparar, tem alguém passando tem um programa tal, passa para a pessoa, acho que isso ajuda bastante. É uma linha que a gente pode compartilhar. Renato, vai falar? Não tenho mais nada. Agradeço por mim. Acho que já estamos com 1h40 de conversa. Acho que a conversa foi ótima, foi muito esclarecedora. Eu acho que nós todos aqui aprendemos alguma coisa a mais uns com os outros, né? Acho que isso é muito bom. Como a gente fala, saímos melhor do que entramos, né? Eu acho que é isso, é uma situação totalmente inusitada, nunca passamos por isso, né? Nunca tivemos nada nessa intensidade, nesse volume, né? A pandemia, né? Então, acho que como eu fico pensando, essa pandemia ela acelerou coisas que iriam acontecer daqui a 5, 10 ou 15 anos. Tá? Eu já estava conversando com uma pessoa que comentou comigo que descobriu como é que precisa de muito pouco para viver, porque está enfiado dentro de casa fazendo o mínimo. Tá? Então, essa pessoa comentou comigo, puxa, eu descobri que não estou ganhando muito dinheiro, não estou ganhando mais dinheiro porque os clientes sumiram. Mas, em compensação, não estou gastando quase nada. Enchi meu tanque de gasolina em fevereiro e ainda estou com o tanque quase cheio. Não almocei fora, não jantei fora, não fui no shopping, não comprei roupa. Então, eu descobri que eu posso viver com muito pouco. Então, tem gente fazendo esse raciocínio. Então, eu acho que a pandemia, como a Maria do Céu falou, é uma lente de aumento, né? Ela antecipa, por exemplo, a telemedicina que viria aos poucos, daqui a 3, 5, 10 anos, ela foi apressada para vir agora com força. Eu dou aula numa faculdade de medicina e nunca tinha dado aula online, agora estou dando aula online e estou descobrindo que a parte teórica da medicina, por mim, podia ser toda ela online. De repente, o primeiro dia de aula poderia ser inaugural para todo mundo se conhecer e depois disso as aulas teóricas. As aulas online, para mim, são muito melhores. Pouco tempo para todo mundo, são muito mais fáceis, o aluno entra em contato com a gente a qualquer momento, a gente tem horário pré-determinado. Então, isso tudo talvez acontecesse daqui a alguns anos, mas a pandemia ela antecipa para o bem e para o mal coisas que só iriam acontecer daqui a alguns anos. É a leitura de bioética, o planeta agradece a falta de movimentação das pessoas e a diminuição do consumo exagerado, que a gente estava, numa rotina absurda que a gente estava
cíclica e não parava nunca. Carla é uma. Mal conseguia ver e falar com ela. Era uma coisa de louca a vida dessa mulher. Não, mas os médicos estão penando. Os médicos estão penando, trabalhando muito. Olha só, aqui onde eu moro, passa um riacho. Aqui onde eu moro aqui há 25 anos. Tem um canalzinho aqui que passa na nossa rua. Nunca vi esse canal com água transparente. Está transparente agora. Em 25 anos, foi preciso o bicho-homem ficar dentro de casa, parar de sujar, jogar lixo a esmo, para a água do canal, pela primeira vez na vida, ficar transparente. O Renato, o Rodrigo está aqui na fala. Aí ele falou sobre casos que ele viu em processos de GCRIM, da enfermagem. E eu queria que ele falasse para a gente, relatasse esse caso rapidinho. E é interessante em relação à prevenção, né? Porque a gente quase não vê casos contra enfermeiros. Na verdade é essa. As pessoas processam mais o hospital, o médico, o enfermeiro. Ele é pouco judicializado, a enfermagem. Deixa eu ver o que o Rodrigo tem a dizer. Fala com a gente, Rodrigo. Abre aí seu áudio. Olá, boa noite a todos. Eu não estou aparecendo na imagem do vídeo porque eu não estou devidamente vestido para tal. De qualquer forma, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Aproveito para poder homenagear a todos. Sempre um evento de grande brilhantismo, por todos os componentes aí presentes. Eu acho que a palavra do momento é reinvente-se, né? Todos nós estamos nos reinventando nesta pandemia. Sejamos nós cidadãos comuns, sejamos nós profissionais da saúde. Então, a palavra de ordem no momento é reinvente-se. Em relação a essa questão da judicialização, enfermeiro, médico, o que acontece é o seguinte: a gente vive a moda da judicialização. E quando a gente fala em judicialização, a gente fala do erro médico, né? O erro médico. Então, quem erra é sempre o médico, nunca é o enfermeiro. Então, vamos judicializar contra o médico. Não há de se falar em judicialização contra o enfermeiro. Até porque a gente percebe que até existe uma gama muito grande de profissionais advogados que fomentam essa prática da judicialização pelo erro médico, né? Então, dentro desses meus 5 anos como assessor jurídico de 2 unidades hospitalares, poucos foram os casos em que eu defendi o profissional enfermeiro, o profissional técnico de enfermagem, né? Você vai perceber o seguinte, que quando existe um processo crime contra o médico, com certeza existe o processo de responsabilidade civil contra o médico, porque o que se quer no final é o dinheiro, é uma indenização, né, pelo suposto erro que ele cometeu. Agora, o enfermeiro não. Quando você vai pegar o processo do enfermeiro ou do técnico de enfermagem, ele é sempre processo crime. Você não vê processo de responsabilização civil contra um enfermeiro ou técnico de enfermagem. E, geralmente, são processos que morrem no GCRIM, que é o chamado Juizado Especial Criminal, que é o juizado de pequenas causas que a gente costuma tratar. São os crimes de pequeno monte, né? E aí, quais são esses crimes? Já peguei crimes, por exemplo, de constrangimento ilegal, tá? Peguei crimes, por exemplo, de ameaça, tá? Por quê? Porque sempre são questões de cunho muito subjetivo. É aquele enfermeiro que, por exemplo, vai tratar a situação de um sumiço de um termômetro no plantão. E aí vai cobrar da equipe que aquele termômetro apareça até o final do expediente. Ele não aparece, a gente instaura a sindicância, não consegue identificar quem é o sujeito subjetivo, ou seja, o responsável o verdadeiro culpado pelo sumiço. É muito difícil, porque ninguém se acusa, né? E aí, no final das contas, aquele técnico, o enfermeiro, ele se sente injustiçado e acaba fazendo um registro de ocorrência em sede policial por constrangimento ilegal, ameaçando, inclusive, até cárcere privado, né? Porque minha chefia disse que eu não posso sair até esse termômetro aparecer. E aí o constrangimento ilegal fica tipificado, porque o cárcere privado já corre em outra sede, não no GCRIM, né? E aí o que acontece? Na audiência preliminar, é o momento que a gente tem a oportunidade de poder apresentar um pedido de escusas ou coisa do tipo, sempre inaceitável por parte da vítima, porque a briga de cunho subjetivo é o que a gente chama de ranço, né? É o ranço que existe entre eles. E aí, em primeira ou outra oportunidade, a gente tenta a transação penal. Como se trata de um crime que leva de 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano, ou multa, quando há condenação, eu me lembro só de uma, foi só de uma, e mesmo assim, porque quem fez a diferença foi a testemunha arrolada pela parte da vítima, a gente acaba deslanchando para
a prestação de serviços comunitários ou cestas básicas do tipo. Então, é isso que acontece. Fora os processos éticos que correm no Corém, né? Existem, sim, esses processos éticos, são processos que envolvem, por exemplo, lançamento inverídico de dados do paciente, né? O profissional enfermeiro, o técnico de enfermagem, faz um lançamento de sinais vitais que não correspondem à realidade, né? Rasuram o prontuário, né? Ou então não desempenham as atividades de ofício, né? Enfim, são processos ético-disciplinares que, no final das contas, às vezes acabam com punições, sanções administrativas, às vezes uma censura. Muito difícil acontecer de haver uma cassação do registro, tá? Mas existe, sim, a censura, existe a suspensão por 30 dias e coisa do tipo. Mas é assim a nossa realidade do dia a dia perante os profissionais da saúde. Entendi, muito obrigada por esse relato, porque eu realmente não conhecia as questões, tirando o processo ético, né? Que às vezes até o médico que é processado, ele se vê dentro de um processo por alguma coisa que o enfermeiro cometeu, praticou, e aí faz essa denúncia, né? Mas é tudo... A gente não vê muito aqui. Eu dentro do outro evento que a gente faz, que é o webinário, a gente ficou sabendo aí que em outras partes do Brasil a quantidade de processos é muito maior contra a enfermagem. No Nordeste, por exemplo, a gente teve vários relatos de que tem muita defesa de enfermagem dentro do conselho. Mas aqui a gente realmente vê pouco isso. E na psicologia, como vocês já tentaram uma vez, né, parece que ainda não tem, né? Como é que é, Céu? Desculpa. Na psicologia, parece que ainda não tem também, né? Assim, eu falo que vai começar a ter, porque o CRM, o CFM, CRM, eles estão exigindo que a gente faça contrato com os clientes, e aí eu já falei que aguardem alguns aninhos aí, que vai começar a vir também da psicologia para vocês, né? Que vai judicializar a relação terapeuta-cliente na psicologia. Então, em breve, vocês terão aí seus casos de processo contra a psicóloga. Obrigada, Rodrigo. Eu coloquei o endereço do plantão que a gente oferece, né, do Conexão Afetiva ali, para vocês poderem ter, né, e conhecer e usar, né, divulguem aí para os seus colegas da área de saúde. A gente vai ter muito prazer em aceitar e ouvir vocês, né? Estamos lá disponíveis. Obrigada, Tá? Céu. Obrigada a todos. Boa noite. Até Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Foi um prazer estar com vocês. E espero que a gente consiga passar por esse momento importante, que consigamos manter a sanidade mental nessa situação. Vai passar, Carla, vai passar. Vai passar. Estamos passando, eu sempre, quando eu tenho contato com outro colega, que eu faço um processo de auditoria também, então, eu nessa situação de Covid, por conta do isolamento, né, paciente CTI, a gente tem falado com um colega pelo telefone, eu sempre tento passar uma mensagem também para o colega que nós temos um papel a cumprir, mas que a gente não deixe de olhar para nós mesmos, né? Isso é importante, é um momento de autorreflexão também em relação à nossa saúde mental e física como um todo, né? Sim. É isso aí. Então tá, gente, boa noite, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente até agora. Todo mundo aqui está na rede social, se precisarem de alguma coisa, é só falar com a gente lá, com a Cel principalmente. Rodrigo, obrigada aí pelo seu depoimento aí, por trazer para a gente essa sua visão. Boa noite, pessoal. Fala. Rodrigo, depois como testemunha ou como réu? Como o quê? Advogado falando depois, ele não deu depoimento nenhum. Ele teve uma fala esclarecedora. Nada de não, eu sempre como assessor jurídico defendendo os profissionais de saúde, o que muito me honra. Muito bem. Isso aí. Mas a advogada, a doutora Daniele, chamou a sua fala de depoimento. Isso é vício. Um abraço, pessoal. Um abraço para todos. Sobre a prática dele, ele trouxe o depoimento.
Beijo, gente. Tchau, gente. Gente, Prazer. tchau, boa noite. Obrigada, Tchau, boa noite. prazer, boa noite.